Você é uma cachaceira, truta. Que eu já levei ela arrastada de lugar, você não acredita. Oi? Bora começar aqui degustando pronto, isso aqui, que tá demais. Você que manda. Se lidera, eu sigo. Então já era. Porque Vamos que vamos. Eu vou deixar você falando, que eu já vi que você é o cara da resenha. Então bora. Salve, salve, galerinha do ar! Estamos aqui na Cervejaria Dogma, aqui na Santa Cecília, centro de São Paulo, para conversar com esse cara. Mostrando, por favor, Primeiro, muito obrigado, que honra estar aqui. Poderosíssimo Ninja do Cameixa. Esse é o vídeo mais poderoso. Vocês não têm noção. Vai ser. Vamos fazer um brinde aqui para começar, em homenagem ao basquetebol. Amém. Fechou? Olha isso. Ah, louco. Ah, que delícia, cara. Nossa, muito obrigado. Que convite de respeito, cara. Não, aqui você tá louco. Eu falei pra você aqui. Não esperava nada menos, Diego. Porra, que só demais. Conteúdo de qualidade, tem que ter cerveja de qualidade, com um cara de primeiríssima qualidade. Porra, obrigado. O que nós estamos fazendo aqui, Diego? A gente veio só trocar uma ideia e falar do que tá acontecendo aqui. Vamos fazer uma resenha Copa América aqui. Vamos, de Mas tudo antes que eu quero quiser. saber, a gente quer falar da sua vida aí, porque eu dei uma pesquisada e é difícil saber tudo que você faz. O que você quiser saber, é nóis. Hoje a gente está 100% dedicado ao canal Nunca Mexa. Né? A gente está aí para divulgar o basquete da maneira que só a gente sabe, assim, o pessoal tem que conhecer esse nosso jogo maravilhoso. Né? O jogo que mudou nossas vidas, é o jogo que veio para ficar e a gente não vai para lugar nenhum e o pessoal vai ver que é mais fantástico do que eles imaginam. Né? Então, hoje é isso. Hoje eu tô casado com uma gata sensacional. Um beijo para você, deusa. Ana Mayra, poderosíssima líder, fogo na pipoca, cara, já tá ali caída, bêbada, olha lá, mano, como é que é, você tá vendo? Já é o quinto. Não, mas parceirada, quinto que você viu, né? Mas tá aí, parceiraça, então a gente hoje também, sabe, tá totalmente envolvido, junto com a empresa dela, que ela tem a empresa Boemia, que é uma empresa de decoração botânica. Então assim, a gente vai vivendo as vidas juntos. Ela vem participando do basquete, auxiliando em toda a parte, sabe, de fotos, de imagem, de tudo, e a gente vai auxiliando, um dividindo o sonho do outro. Aquela parceria que todo mundo sempre sonha em ter. Né? É animal, né? Se você dividir um sonho de um brother, você está fazendo muito mais do que você imagina. Não é? Você não falou, pô, você ama basquete ou não ama? A gente veio dividir o sonho. O basquete está convidado para gravar comigo lá no canal, fazer um basquete na veia. Vamos fazer? Vamos, lógico. Então tá bom, já tá convidado, hein, Diego? Louco, hein? Que moral é essa? Tá brincando. Uma basquete, que camisa é essa que você tá usando aí? Do maior de todos, Magic Johnson. Aqui, apesar que ele, como presidente, né, como GM do Lakers não foi tão bom, mas não esconde essa carreira, nada vai apagar essa carreira. Eu vou te falar que foi sensacional. Ele levou o LeBron James, mano. Então tá bom, né? Tá ruim, tá ruim? Não tenho o que reclamar. Tá ruim. Não, a gente só vê coisa boa, mano. Só veja, pô, o Magic Johnson é fantástico, um dos maiores empresários da história do mundo. Ele é dono de Los Angeles. Né? Dono do mundo, cara. Isso aí é o Magic Johnson, cara. Ele é cruel. Então, um abraço pro Magic. Ele podia vir aqui, né, cara? Você ia trazer o Magic Johnson aqui na Dog? Vamos tomar cerveja e vamos conversar de Nós ia deixar ele no jeito, já sorte ele no centrão. Ele ia voar nesse centro aqui. Não, o menino tá casado, tá quietinho. Agora. Já fez demais, né? Agora, né? Já fez demais. Já cansou. Já fez demais. Mas, Ninja, deixa eu te perguntar, cara. Da onde que saiu o Ninja, assim? Porque, ó, aí você jogou basquete, foi pro high school... Ficou 2 anos... E a história, na verdade, é o seguinte, mano. Na verdade, eu sou o que há pra dar errado, entendeu? A gente nunca foi aquele moleque talentoso, o cara que jogava no time. Pra você ter ideia, eu nem pegava a camisa pra ficar entre os 12. Tá? Então, é pra galera entender aí que não tem nada a ver. O único que achava que ia pra NBA jogar era eu. Sabe? Sem pegar camisa, você entende? Tem 15 moleque no time, 12 trocam. Eu não pegava camisa. Você era do então, isso aí, eu comecei a jogar no Padola. Padola que me deu a chance, né? Que era o Padola, hoje técnico do Palmeiras. Foi o técnico que me deu a oportunidade de jogar basquete, era no Banespa. Eu era sócio do Banespa e ele falava, você é um pirulão, pode sentar aí, pode jogar aí. Eu te ensino a jogar. E a gente ficava lá e treinando desde moleque. Era eu, Márcio Cipriano, né? Que treinava sem parar os dois no mesmo time. Caraca, essa era a época
Ah, a gente Era era no a basquete. a época que o basquete juvenil acho que esteve no seu auge, né? Aqui era a época, pra você ter uma ideia, cara, nesse tempo tinha, olha pra você ver, olha como é que era o juvenil. Você tinha Lucas Costa, o Breno, você tinha o Danilo Padovani, você tinha o Felipe Huertas, que era o Teta, você tinha o Michel, o Bill, Márcio Cipriano, Márcio Cardoche, tinha eu, tinha o Fusco, tinha o Thelminho, tinha, nossa, mano, era assim, pra você ter uma ideia, o adulto vinha ver o juvenil jogar. Sabe, Aí é a Palmeiras maior moral de todos. É, Aí é o a maior adulto moral não conseguia encher o ginásio, o juvenil ia jogar, lotava. Era Aí é a absurdo. maior moral de todos. É a galera que toda a geração que depois foi todo mundo pro NBA, né? Depois veio o Thiagão, o Leandrinho, né? Veio o Ovo, o Nenê. Ah, é muita gente, mano. E aí, daqui você foi pra... Aí eu fui pra fazer um um intercâmbio. Não, mas a caminhada foi longa Você e foi dura, direto, meu você pegou o busão chapão. aqui, pegou o busão ali foi na daqui, Água Branca mano. ali? Meus pais me pagaram um intercâmbio, sabe? Que eu queria, eu era obcecado pra jogar basquete. E os caras falavam, você é um idiota, você não joga nem aqui, vai querer jogar nos Estados Unidos. Falei, quero treinar com os melhores, meu brother. Quero jogar com os melhores. Se você treina com os melhores, não tem jeito, você fica bom também. Não tem jeito. Tá aqui, prova viva. Tô mentindo ou não tô, Elinho? Nunca mexo. O Elinho virou um animal, mano, treinando só com os melhores. Sabe, o cara virou. Então, assim, tudo que você faz, você tem que se espelhar nos melhores, mano. Sabe, então eu sempre tive essa obsessão e meus pais fizeram o meu sonho acontecer. Sabe, pagaram um intercâmbio pra mim, eu fui pra lá com 15 anos, mano. 15 para 16 anos, aí fiquei lá, já caí em Madison, Ohio, fiquei lá. E aí também, mesma coisa, eu nem jogava, eu só treinava, obcecado. Treinar, voltei pra cá, fui pro Banespa, aí era a época do cadete. Eu joguei, aí eu comecei a jogar no Banespa. No segundo semestre, o Banespa era muito ruim, por isso que eu jogava. Aí a gente jogava pra caramba, e aí comecei a jogar lá, e de lá eu fui pro Juvenil do Palmeiras. Aí fiquei 2 anos lá, aí que eu voltei pra... Aí eu fui pro... Padola. Ele tava Padola também, que me levou pro Palmeiras. E aí, depois eu tava lá, só que o meu técnico era o Tácito. Aí, depois de lá desses 2 anos, que foi o tempo de glória aqui do Juvenil, aqui do Brasil, aí que eu fui pra fazer a Junior College, né, que é a faculdade pequenininha lá. E lá eu fiquei 3 anos, depois que eu fui pra NCAA, primeira divisão, aí o resto decolou. A NBA, aí Brasil, aí o resto... Aí foi, aí... Aí você conhece o Ninja já de todo lugar. Mas, então, aí quando que aparece essa coisa de... Deixou de ser o Douglas e virou o Ninja? Pra jogar mesmo, assim, de Com essa coisa basquete. de ser Cara, o ó, pra ninja, você ter uma essa ideia, em 3 anos... personalidade de... mas aí veio... Eu vou dancar na sua cabeça. Mas aí veio de treino, mano, de treino. Sabe, eu não tenho pra você um divisor de águas, mas eu lembro que nem... Eu fui jogar a primeira Summer League com o Cleveland Cavaliers em 99, que eu fui chamado. Então, 99, nossa, mano. Tinha 3 anos de diferença. Olha aí, de 3 anos sem pegar a camisa. E a NBA era impossível pra nós, mano. Era muito impossível. Caraca, então você... Isso eu acho que é o mais absurdo, assim, de tudo, né? O mais surreal. Porque é o cara que não tinha espaço aqui, foi zero, pra lá... Espaço zero. E aí... o Cleveland virou assim, pô, você tá aí, você tá lá vamos jogar uma Summer League. De a gente jogando aí depois, não, deixa eu falar, não foi 99, 99 foi quando eu cheguei lá, perdão, foi 2002, porque a 2002 tava o Nenê, e aí a gente tava lá, só que aí o Nenê já tirou o nome dele, e o Nenê foi direto pro draft, e aí o Nenê foi o 7º, se eu não me engano, né? Foi o 7º, eu acho que ele foi o 8º do draft, se eu não me engano. Agora ele foi draftado pelo Knicks e ele foi, mas era essa época, tava eu e o Nenê. E aquela época que nem era, a NBA era totalmente fechada para estrangeiro. Então a gente se ferrou, meu truto, o barato foi louco. Né? E mas, você, assim, Nenê, quem prazer. deca na cabeça de quem? Meu Deus, você já viu o tamanho do negão? Graças a Deus a gente nunca teve que jogar contra. Aí, Nenê, você volta Nenê pra cá. mim, voltando pra cá só, mas isso só pra roubar um pouco da brecha aqui, Nenê pra mim é o maior de todos, mano. Nenê é o ídolo, é o cara que segurou o rojão na NBA mesmo.
Não, sabe? Ele tá aí até hoje brilhando, contribuindo. O Nenê, pra mim, é disparado o maior jogador do Brasil. Ele é um animal, truta. Ele tem um respeito mundial, mas Já o foi respeito de considerado força um dos 4 bruta. melhores De pivôs da tudo, NBA. mano. Ele é um animal, ele é um cara, ele é considerado disparado o cara mais forte da NBA, junto de LeBron James, sabe? O Nenê é um animal, é excelência. Quantos anos que o Nenê tá, sabe, no auge? Sabe, o crescimento dele como pessoa, como continua lá dando trabalho, e o Houston, seríssimo candidato ao título, sabe? O Nenê, pra mim, é um espelho. O Nenê é foda, troca. Nenê é um Nenê hilário, mano. A gente tá falando dele aqui. Então, sabe, assim, eu dou um respeito máximo pro cara que ganhou tudo na marra. Pra mim, o ápice do Nenê não é nem ele ser o pivôzão monstrão. O ápice do Nenê é que ele foi capa de um jogo de videogame. Ele foi capa de um NBA Ballers. Eu deixo, caraca, o Nenê capa do NBA Ballers? NBA. Um brasileiro, NBA Mano, Ballers. o Nenê, desde o molecão, mano. Ele no Goodwill Games, estralando o coco de geral, de Emmanuel Newton, Maris, conhecendo o negão. Ele é muito monstro, ele é demais. Nenê é animal, mano. Então, pô, esse aí mora no meu coração. E aí, ó, agora, antes da gente chegar nos giros da Vamos Copa dar mais do uma Mundo... picada aqui, que isso aqui tá sendo um brinde ao Nenê. Aí, Nenê. O que aquela câmera tá pegando? Você, essa é a sua câmera. Um brinde pra você, Nenê, aqui, ó. Dessa aqui. E aqui também. Tá descendo macio e tá reanimado. Rizoma. Meia rizoma. É meia rizoma. Como que chama o seu brother, o proprietário aqui? Luciano ali, ó. Luciano, você é maravilhoso, cara. Saúde. Saúde a você, meu fofinho. Ele tá de meia rizoma. Caramba, mano, ele tem uma cara de pinguço, por isso que eu gosto. Você sabe que ele entende do assunto, né? Não, Luciano. Obrigado, Lu. Pô, que lugar maravilhoso. Isso aqui vocês podem vir aqui porque eu vou estar aqui sempre. Consegui um casal cliente forever. Já era. Não, e é. Que vamos. Aqui, ó, não é puxando, não é porque é meu brother, não, mas, pô, antes a esposa dele tinha um empório de cervejas na Augusta. Foram os melhores rolês da minha vida. Assim, toda quinta-feira eu terminava um treino de basquete, dava um treino pra medicina Uninove, eu ia pra lá, a gente ficava lá até a loja fechar. Nossa senhora. Olha aí. E Você é vê que, só mano. escolher a cerveja com Não, quem e sabe, o que a galera não entende, o pessoal acha que, sabe, até isso aí é muito bom a gente falar, né? O pessoal acha que o prazer é só de um jeito, mano. Eu falei, quem foi que condicionou nós que pra ser, que rolê tem que ficar loucaço, doidão, sabe, catar tudo que é mulher de tudo que é jeito e fazer. Quem condicionou nós que é isso é prazer? Isso aí chama-se, você é um puta de um otário, truta, que te tira totalmente do foco. Sem dúvida. Sabe, você estabelece uma amizade foda, você vê que pelo que você falou aí, a história do Luciano aí é mais ou menos igual a minha. Começou aqui, foi vindo, treinando, não para. Não. Até tá num lugar como esse. O cara montava cerveja em casa, a geladeira, fazia a mãe tirar as coisas da geladeira. Ele já era, bicho, ele escolhido, ó, ele tá brilhando, ele parece um cocum. Ele não parece um cocum, tá brilhando. Porra, basquetebol e cerveja tem tudo a ver. Sem dúvida. Tem que fazer um pubzinho. Assisti o jogo, assisti tudo que é jogo aqui. Passando NBA, NBB pra caramba, basquete na veia, nego engolindo. Dazon, não sei o quê. Esse NBB e assistindo, tomando cerveja. Ah, isso tá demais, mano. Fantástico. E Zé Ninja, e agora? Vamos lá, hein? Vai. Você aí foi São Bernardo, Joinville e Palmeiras. Ah, quando eu vim pra cá, então depois eu estive lá no Cleveland, depois eu saí, depois de Wagner eu fui pra Utah. Fui pra Salt Lake City. Aí fui pra lá, joguei, já jogou na altitude? Não. Tudo tá, é desesperador. É uma coisa assim, não tem como eu te explicar, mano. O ar, não tem ar, mano, falta ar. Não tem ar, falta ar. Então quando você escuta os times de futebol, vai jogar na altitude, o barato é diferente. Muda tudo. Você leva Até muito dentro do ginásio? Dentro do ginásio, suado, mano. Eu lembro a galera morrendo e a única coisa que eu sabia é que eu não podia mostrar cara de cansaço. Eu tava lá e eu ainda gritava. Eu tava morrendo, truta. Eu queria me suicidar. Morrendo, dava os bumpos em todo mundo e já era. Paulo no cu, ficava falando lá, nossa, mano, você não pode fazer cara de... Fala, vamos, caramba, pô. E os caras falam, nossa, esse maluco, o que tem na Amazônia, mano? Aí, daí já era ninja, assim, já aí já era, mano, isso aí já era Utah. Já era. E aí eu peguei e saí de lá e não virou. Era inglês, let's get it on, Aí não virou.
Tá lá, só fica xingando, você pode falar qualquer língua, nego não tá nem aí. Aí isso é basquete, mano. Basquete nego se entende. E aí você vai lá e voltei pra cá. E foi essa caminhada que você falou. Aí foi São Bernardo, né? São Bernardo, São José dos Pinhais, esse é meu primeiro brasileiro. Aí foi Joinville. Aí Joinville eu fiquei 5 anos lá. Aí Joinville, depois Joinville. Joinville, depois eu tive uma passagem pelo Corinthians do Sul, né? De Santa Cruz do Sul. Voltei para Joinville e depois foi lá. Depois eu fui jogar com o Marcelo em Barueri de Unity. Depois o Palmeiras foi e aí eu aposentei lá. Caraca, esse que era um negócio demais. É um time de basquete que o fornecedor de material esportivo... De Unity, conheci todo mundo, mano. 50 Cent, Lloyd Banks, Tony Yale, Young Buck. Todo mundo. Vocês entravam em quadra... Era demais, mano. Depois dos jogos tinha show de rap, mano. Era demais, mano. Era demais. Era sensacional, mano. Pena que não deu sequência. Né? E de onde que deu esse estalo? Assim, parei de jogar, vou virar youtuber. Mano, não, influenciador veio muito depois, mano. Eu parei de jogar pra defender os jogadores, nu e cru. Simples assim. Foi a associação Foi quando eu peguei, eu fui diretor executivo da Associação dos Atletas Profissionais de Basquete por 4 anos, mano. Então foi assim, eu parei de jogar, o Guilherme Giovannoni, sabe? Você era tipo o Michael Jordan. Eu e o Guilherme pegamos e falamos, mano, isso aí tem que mudar, sabe? Ele viu a oportunidade, me puxou e eu parei de jogar por nós, mano. Por nós mesmo. Tava tudo errado, brother, tudo errado. Então hoje a gente tem muito orgulho de ver aí os jogadores, sabe assim, hoje a gente tem o NBB, mano. Hoje a gente tem, sabe, contrato com todo mundo, hoje a gente tem NBA tá aqui, mano. NBA tá aqui, brother. Como que era antes e como que é agora? Assim, totalmente diferente. O que mudou muito, assim, da treta que mudou você comprou mudou tudo, brother. Mudou tudo. Antes você trabalhava e não sabia se ia receber. Você tem noção? Você não, mano, isso aí a galera não tem noção o que é isso. E o cara chegar pra você e falar, mano, quarta-feira que vem tá aí. Quarta-feira que vem tá aí. Não, o cara me prometeu quarta-feira que vem e a quarta-feira não chega nunca, cara. Sabe, assim, era barato desesperador. Você vê os jogadores em condições, assim, medíocres, sabe? Tinha lugar que ainda o cara lá e jogava, o time perdia, o cara não dava comida pros malandros, sabe? Coisa de bem juvenil mesmo, sabe? Aquela ideia de otário. Hoje no chuveiro. Aquelas coisas bem de trouxa, deixar o clima ruim pro outro time poder jogar, sabe? Aí fala, seu irmão, é bola, mano, ganha, que vence o melhor. Sabe? Todo mundo apampa, vamos disputar que nem homem. Né? E não tem. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas já mudou muito, né? Porque a gente conseguiu fazer todo aquele trabalho sujo de fora da quadra, sabe? Por a gente conhecer um pouquinho todo mundo. Para quem tá assistindo, para quem não é igual eu que sou técnico, você que foi atleta, para quem só assiste, não entende essa mudança. Não faz ideia. Porque a mudança, a pessoa enxerga só essa mudança. Uma temporada tem 18 times, outra temporada tem 14. Esse é o que os caras enxergam. Assim, não sabem que... Não fazem ideia o que foi pra gente poder ter o NBB. Justo. Então, assim, tava tudo errado, mano. Tudo errado. E mesmo assim a gente ia pela paixão, pelo jogo, pelo amor, pelo basquete, mas estava tudo zoado. Então a gente parou de jogar por isso, mano. Foi simplesmente assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, em vez de ficar aqui nem todo mundo chorando, pedindo para alguém fazer, falei, eu faço. Então mesmo que seja a nossa carreira, parou, valeu tudo a pena. E aí depois a gente caiu nessa parte de youtuber assim, de paraquedas. A gente sempre quis fazer, porque assim, em vez de ficar falando todo mundo, vamos, sabe, porra, a Globo tinha que fazer um programa de basquete, a ESPN, a Band. Eles não tem que fazer porra nenhuma, que tem que fazer é nós. Falei, quem que sabe mais de basquete quer fazer mais do que eu? Eu sei o que eu quero ver, eu sou basqueteiro, sei o que eu quero ver, sei o que eu quero mostrar. Então deixa pra nós. E aí foi assim que surgiu, mano. Então agora a gente volta um fenômeno. Mais faminto do que nunca. Você e foi agora... um fenômeno de quando apareceu. Mano, eu não sei se você pode falar melhor que eu, né, mano? Mas assim, é a paixão do jogo, né? Eu lembro de começar direitinho, mano. Eu lembro da gente começar, de ter primeiro 100 pessoas, sabe? Aí eu lembro de, sabe, fazer uma festa e fazer 150 inscritos, fazer 1000 inscritos, sabe? A caminhada é longa. O pessoal acha que veio do nada. E assim, tudo isso daí, desde a época de... Então assim, você tem uma ajuda familiar gigantesca, ajuda de... Sabe, desde que eu parei de jogar, associação, até depois, você tem tudo isso aí sem grana, mano. Sabe? Então, quem consegue segurar esse B.O.? Então assim, não foi à toa.
Né? Então, e agora a gente está aí voltando fulminante. E quando eu vejo todo mundo, agora um monte de gente falando de basquete, o pessoal olha e fala, que concorrência, mano? Não tem concorrência, brother. A gente, quanto mais gente falando de basquete, melhor. Quanto mais a gente estiver vendo a bola laranja quicando em tudo que é lugar, melhor. Tem espaço pra todo mundo, cara. Não tem nada. Tem o brilho, não apago o meu, não apago o dela, não apago o meu. Bruno, olha, porque rola... o Bruno que vai arrumar os tênis pra nós. Aí, Bruno, arruma os tênis aí. Olha lá. Nossa, olha já com a força do Ratinho de Wallace. Olha aí, mano, ele não tá brincando. Não, ele... Que demais, mano. Então, assim, sabe, assim, ó, o brilho de um não apaga o do outro e você tem que incentivar muito mais e é isso que a gente aprende muito nas gringas, né? É assim, que vence o melhor, sabe? Não, e todo mundo vence. Porque, velho, a gente vai fazer... Muito obrigado. Você vai fazer um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, o cara vai falar, pronto, acabei, não vou mais ver basquete essa semana, porque assistir um vídeo do Ninja. Não, cara, vai assistir o seu vídeo, depois vai ver o outro relacionado, área. Vai assistir o do área, depois vai ver o 2%. Não para, vai. Tem lá aquela Chua, tem 2%, tem o seu do área, tem o pessoal da federação, tem o Jones, lá, basquete Cascavel. Tem muita gente fazendo, tem espaço pra todo mundo. Sabe, mano, a gente isso. Tá aqui há 8 anos nessa correria. Aqui, ninguém perde. Você falou tudo isso. Você não perde nada por fazer o que você ama. Nada, perde nada. E agora, ó, um dos vídeos, não sei se infame é a palavra certa, mas um dos vídeos mais infames eu não sei nem o que é isso, você tem que explicar pra mim, mano. A sua comemoração do Brasil e Grécia na Copa. O que foi aquilo? O quê? Ah, do negócio, porra, mano, o vídeo viralizou, né, mano? E o Brasil enfiou a caceta na Grécia! Eu falei alguma mentira? Não, eu falei alguma mentira? Os caras com medo de ômetro, tem um homem do outro lado, é um homem. Tá com medo de ômetro, tem homem, mano, é basquete. E aí você... Cê é louco! MVP, Grécia, basquete se ganha na quadra. Eu tô emocionado. São muitos anos que a seleção brasileira nunca afinou pra ninguém e não consegue concluir a missão por detalhe. Dessa vez não tem pra onde correr. É basquete na veia. O time brasileiro é sensacional e chupa! Todo mundo que desacredita no basquetebol brasileiro. Basquete resumos da Copa aí, né? Então, resumo toda vez, depois de todo jogo do Brasil. E assim, o basquete se ganha na quadra. Tudo na vida se ganha, sabe, na ação, mano, no jogo. Você não perdeu. Porra, é a mesma coisa que o Luciano vai fazer agora aqui. Ele tá com medo de cerveja do outro. Vai pra puta que eu pariu, mano. Vamos fazer nossa breja e ir lá. Ganhar da breja de todo mundo. E você só tá ali pra fazer o seu melhor, mano. É só isso. Você fez seu melhor, é o que interessa, o resto se encaminha. Então quando o Brasil for lá, enfiou a trozoba, é delicioso, mano, você ver isso daí, né? E você receber dos jogadores lá, né? Feedback. Então isso aí é do caramba, né? A galera pegou. Monstruoso. Eu sou suspeito. Fala aí, sabe, mano? Então, de quem? Do Caboclo. Sou suspeito. Caboclo. Você ainda fala, sobrinho, você é realidade. Mas ele mano, o sobrinho hoje é realidade. Ele tem aí uma carreira brilhante pela frente. Só depende dele. Sabe? O moleque desde Barueri, mano. Então, quantos anos? Pô, ele era, eu lembro que ele nasceu, ele parecia um mosquitão feio. Verdade, né? Ele chegou. Ele era meu meninão lá em Barueri. Sabe, então ele ficava lá só assistindo os treinos, sabe, desde lá, e hoje você vê o moleque brilhando na NBA, é demais, mano. É demais, então essa nossa caminhada é incrível, truta. É coisa que a gente nunca sonhou, nós estamos na NBA, bro. Então, sabe, a distância, o pessoal não entende o tamanho da distância que é essa porra. Nós estamos na NBA, nós estamos lá, nós assistimos jogo, nós coisas enquanto o jogador depois, nós ficamos no hotel junto, nós faz, porra. Como é que pode, mano? Não, sabe, até se você parar pra pensar assim, é muito foda, né? É muito foda a gente ter essa abertura aí, poder conversar com todo mundo. E então... agora um negócio que, falando dessa abertura, essa coisa assim, pô, quando você jogava, né, na época de atleta, não era assim, né? A gente não tinha esse contato com o público e tudo mais. E agora, por conta do YouTube, por conta dessa sua eloquência, essa coisa de falar e de mostrar essa vontade, de externar essa vontade, todo mundo vai chegar em você, caraca, Ninja, não, vem cá, Ninja. O YouTube mudou a porra toda. O YouTube é outro negócio, brother. O YouTube é assim, mano, quando você tem
Você tá falando assim, antigamente você era um atleta. O atleta, ele é como um semideus. Tá com sede, né, danada? Lógico. Eu sabia. É assim, mano, o atleta, mano, era como um semideus. Dá um exemplo, se entrar aqui agora aqui, ó. O Usain Bolt entra aqui, entra a Serena Williams, entra o Neymar. Você não vai sair correndo pra cima do malandro e tal. Não, você vai olhar, você vai falar, ih, olha quem tá aí, olha quem tá aí. Então você olha, sabe, com aquele respeito. Então depois de um tempo você cria uma coragem, você vai lá e fala, opa, licença, eu sou um grande fã, posso tirar uma foto com você, pá. E é isso aí, o seu contato com ele é esse. Acabou. O YouTube, mano, ele revolucionou tudo porque o cara, que nem ele vê os seus vídeos. E os seus vídeos, sabe, tem uma coisa especial pra ele. Ele te manda mensagem, você responde. Ficou palpável. Você é amigo do cara, brother. O cara te conhece. Ficou palpável. Ele vê sua vida toda nas redes sociais. Então, assim, ele te conhece, então vem assim, vem calor humano sabe, ainda mais brasileiro, sabe? Pô, eu conheço esse cara, meu brother, eu sigo ele. Então, sabe, cola, então mudou tudo, mano. Então é uma loucura. A pessoa fala, eu conheço esse cara, ele fala num jeito assim, tipo, é meu brother. Parece que ele tava lá em casa ontem. Você fala assim, você conhece ele? Você abriu sua casa pra ele, você mostrou, você conta suas histórias, suas ideias. Ele é teu brother, mano. Não, sabe, não foi por menos, eu vi isso agora aqui na Dogma, vi no Streetopia lá, a gente lá trocando ideia na quadra, não, vamos gravar. Aí vira e mexe, chegava aqui, não, Ninja, vem cá, Ninja. E aí, algumas horas eu ficava me perguntando, pô, os caras estão vendo o racha do Summer Racha, mas o cara não viu você jogar, ele não faz a mínima ideia do que você passou. Ele não viu, muita gente não viu, né? Ainda hoje eu encontro bastante gente que viu. Né? Então, assim, é gostoso ainda, porque você é conhecido porque você joga mesmo. Mas aí o pessoal vai ficando de cara, eles sabem alguma coisa. Se ele fala assim, todo mundo fala assim, alguma coisa tem aí, né? Sabe, se tem um respeito. Porque assim, Diegão, você só ganha respeito com o trampo, brother. Seja ele o que for. Se você não é bom no que você faz, você não tem moral, não tem ideia. Sabe, a sua dedicação tem que ser máxima. Eu não estou falando o nível, é a dedicação. Se você só ganha respeito com o trampo. Justo. Mas por verdade, seja o que for, mano, o que for. Seja você um policial, seja você, sabe, traficante, seja você, sabe, jogador, seja você trabalhando com flores, com faxineiro, você só ganha respeito com o trampo. Se a galera com que você trampa, a galera do teu meio respeita o que você faz, você sabe que isso aí só foi adquirido com o trabalho. É o que você falou num dos vídeos seus que eu tava vendo aí, estudando você fala, tipo, não, a gente vive pra produzir, cara. Se o seu trampo tá dando errado, acorda mais cedo. Cara, você tem que fazer outra coisa, brother. Faz outra coisa. E assim, se tem alguém fazendo e é melhor que você tem que dividir todas as armas com a pessoa. Sabe, todo mundo tem o direito a essas coisas. Uma vez que todo mundo aprendeu, se o cara é melhor que você, brother, você tem que fazer outra coisa, mano. Sabe, a mesma coisa do esporte, mano. Eu cansei de quando na época que jogava, você jogava, sabe, eu sabia que tinha um malandro que, assim, ó, que nem eu lembro muito bem as histórias. Se eu ensinasse um negocinho pra ele, eu não ia conseguir marcá-lo. O moleque era mais talentoso, o moleque era bom de bola e ensinava pra cá. Se eu fizesse isso, eu não ia conseguir marcá-lo. Então, assim, muitos caras você podia calar a boca, ficar quieto, porque tá mexendo no meu bolso, a minha grana, minhas coisas. Só que, mano, o time vai ganhar. Entendeu? E eu tenho obrigação de ensinar pro cara. Então você ensina e que vence o melhor. Ele me obriga a ficar melhor. Então eu sabia uma reação em cadeia. Todo mundo. E se o cara não tem, eu tenho que sair fora, mano. Tem outro garoto na área. Acabou. Sabe? Então esse é o problema. O pessoal esconde o jogo dos outros, sabe? Esse medo da evolução. E ela vai acontecer você querendo ou não. Então quanto antes você, sabe, se ligar e já passar um conhecimento pro outro que vence o melhor, todo mundo ganha. Sem dúvida. E agora, onde que a gente pode ver o Ninja agora? Pra gente continuar tomando cerveja, acabar isso aqui e tomar cerveja. Truta, canal onde que a gente vai ver o Truta, Ninja? Você vai ver o canal, mano, o carro-chefe, assim, mas o IGTV eu vou estar lá. Então assim, mano, é no meu Instagram, @DouglasViegas, né? Então vai ter lá IGTV, vai ter coisa sempre. E no YouTube, mano, nunca mexa. Agora a gente tá voltando agora, eu tô há um ano isso parado. Que eu ia falar, né? Então um ano parado. Porque assim, mano, quando eu entrei no YouTube, assim, foi muita loucura, mano. Sabe, depois que o negócio pegou, só que assim, ó, eu não entendia tudo que envolvia
entendeu? É um puta trampo, sabe? Você é toda essa captação de imagem, toda a parte de som, toda a parte de edição, toda a parte, sabe, de comunicação, sabe, visual, a parte de Isso de até design. engraçado. Eu não sei porra eu recebo nenhuma. mensagem de alguém, não, eu posso ajudar vocês. Eu viro, mas cara, não é assim. Mano, sabe, assim... Eu levo 6 horas pra finalizar um vídeo. É cara, 5 horas pra complicado, finalizar um mano. vídeo. É complicado porque, assim, ainda mais pra mim, né? Porque no meu caso, que nem sempre foi assim, mano, sabe, eu vou lá, tá tudo pronto, entendeu? Tá tudo lá. Eu entro, jogo e vou embora. Entendeu? Tá lá. Aí eu venho aqui, já tava tudo pronto. Eu venho, aperto o REC, eu gravo e vou embora. Minha vida foi essa. Quando eu comecei, sabe, a estar, sabe, mais perto com a minha mulher, ela trabalha com eventos. Então, assim, ela monta a porra toda. Então, sabe, eu falei, caralho, olha o trampo que é pra gente vir jogar. Sabe, montar o ginásio inteiro, montar toda... O trampo que é pra vir gravar. Eu não imaginava. Eu achava que era entrar, tava tudo pronto lá e se apertava e Acabou, embora. foda-se. Então, assim, aí eu vi que não tava de acordo, tiramos o time de campo, arrumamos tudo. Vamos começar assim. Quem ganha Onde esse que vai ano é ficar o você. seu Cleveland? Não, meu Cleveland já é o maior campeão da história do basquete. Já somos o maior do mundo, da história. Nunca terá ninguém maior. Não precisa de mais, eu só queria um título. Não, Como assim? 73-9. O maior... Não existe um time que fez um recorde maior que esse. 73-9. E a virada 3-1, onde nunca existiu com 2 jogos fora. Quem é maior que nós? Que título essa dá pra virada- ser maior? essa virada é do muito time que é melhor que o time de Jordan, que é 72. Jordan era 72-10. O Golden State foi 73-9. Back-to-back MVP, perdendo de 3-1 com 2 jogos fora de casa ganhando. Que título é maior que esse da história? Nunca será, já somos o maior da história. Acabou, não precisamos de mais nada. LeBron ganhando mais nada, já ganhamos. Somos o maior da história do basquete e foi no dia 19 de junho, meu aniversário. Toma, 20 anos, vou dar um LeBron te ligou presente da depois? minha vida, porra. Ele já ligou pra você, todo falou, "Taco dia, Tuesday, babando." todo dia já chega lá e fala, nossa, LeBron é um animal, esse é um cara que também tem admiração fodida. Já tive o prazer de jogar Ele é um muitos que anos entra na com ele. quadra e muda atmosferas. Já tive o prazer de jogar muitos anos com ele no verão e assim, desde molecão a gente conhece ele, sabe, assim, é uma coisa absurda. Sabe, o Malandro é o maior atleta de todos os tempos e não tem pra ninguém. Malandro Então, ó, LeBron James é cruel. outubro teremos Tamo aqui aí já, tamo Douglas na área. Vegas, o poderosíssimo Ninja, De volta. falando de NBA, falando do meu Lakers, porque, né? Sei, não, seu não, do LeBron nosso, James, né, LeBron mano? James Mano, e Anthony Davis. mano, Dwight Howard, os caras tá tudo lá. Apesar que entre o Dwight Howard, eu preferia que eles tivessem contratado o Varejão. Mas não tem jeito, eles não iam nunca. Eu Apesar também que o quero Dwight Howard varejão tá muito. monstrão, né? Ele tá Mano, o Dwight mostrando- Howard é a primeira escolha do draft, mano. Não tem o que falar. O cara era um franchise player, não tem o que falar. Mas varejão, eu também queria que tivesse. Pô, imagina um varejão em Los Angeles. Eu queria. Imagina o Varejão bicampeão da NBA, porque, pô, Nossa Anthony Senhora. Davis e LeBron James tem 2 caras pra carregar um piano, quero. cada um pega de um lado ali. Eu quero ele só em Hollywood. Imagina nós em Hollywood. Contrata o Varejão Lakers, por favor. Nossa, Você mano. tá sem time aí, ó. Puta Aquela merda. coisa do Flamengo, Não, jogou deixa pra lá. demais. Mas, pô, já teve uma carreira brilhante, mano. Ele merece fazer o que ele quiser. E ó, você tem que fazer essas resenhas da Copa, tem que fazer resenha da Copa América. Você falando das Qual minhas. resenha da Copa América? Brasil e porque, Argentina. Brasil e eu Argentina. tenho que fazer o quê? Você não manda em mim pra começar. Não, é que eu faço- Número 1, vamos Aqui, ó. deixar claro. Você não manda porra nenhuma em mim. Eu não tenho que fazer bosta nenhuma. Quem tem que fazer, que fala, faça. Imagina, porque o Ó, Brasil e você tá Argentina. vendo a brecha que você Brasil tá e dando? Argentina. Você tem que Brasil e fazer, você Argentina. já viu o problema. Você tem que fazer a resenha da Copa América. Mas ó, Se eu você tá- queria ver um vídeo seu, igual o Brasil e Agora Grécia. Você tá falando, ó. O Brasil e Grécia, você falando Brasil e Argentina. Mas a não Argentina tem, no segundo mas não é quarto igual, fez não é 4 igual. pontos. Não, mas não é igual, não é igual. Você vê que nem, não tem como você comparar. Não tem, a rivalidade não é a mesma. Seria uma coisa se fosse Brasil e Estados Unidos, sabe? E com as minas da Final da WNBA. Copa América, provavelmente. Não, mas com a mina da WNBA, entendeu? Com aquele histórico. Não tem o mesmo histórico, o mesmo peso de. Sabe, tinha o MVP da NBA do outro lado, atual.
sabe? É outra circunstância. Então, assim, que nem você tem os outros resumos, mas não é a mesma coisa. Né? Cada jogo é uma história, cada negócio. Mas as minas precisam de muita força, muito apoio. A gente vai fazer muita coisa com a mulherada, isso aí você pode ter certeza. Eu quero. Ah, chupa! A mulherada ganhou essa porra, cara. Eu quero ver isso. O que é isso? Aqui é chupa? Não, a mulherada pode, dessa essas coisa. O que é isso, cara? Não pode. Mulherada ganhou isso tudo aí, cara. Não, Zica, monstro. Ah, mano, você é um Obrigadão. animal, truta. Eu faço questão de ter você. A gente vai fazer muita coisa bacana. Sem dúvida, Quero sem você dúvida. presente sempre. Sem dúvida. Tá? Você é um amante do basquete. Você tem todo o meu respeito, Diegão. Sabe, a galera não entende isso. Não tem... É a paixão pelo jogo. Sabe, é o corre. Sabe, é a vontade de fazer as coisas. Você faz, mano. Você faz acontecer. E você atinge bastante gente, você pode não fazer ideia, tem nada a ver com o tamanho, mas assim, atinge a minha pessoa, sabe? Então assim, tem todo o meu respeito, tudo o que você precisar de basquete, você conta comigo sempre. Olha isso aí. É real, louco. Agora eu me senti poderosíssimo. Olha, mas nesse você vídeo. mano, é isso que eu quero que a galera saiba. Vocês são seus trouxa. Entendeu? Então, assim, mano, é só você começar realmente a executar. Olha todo o corre que você faz. Um brinde, Meu brother. Olha todo o corre que você faz, mano. Você faz tudo, Diego. E eu ainda deixei minha filha no Sesc pra vir gravar. Ainda é pai ainda. É, ainda faz Tem tudo que fazer isso. todo o rolê. Tá entendendo? Isso aí é herói, isso aí é amor, isso é poderosíssimo. Ó, caramba. Aí, mano, truta, você acha que eu não ia vir comparecer, mano? Você podia dar uma demais, ordem. hein? Você é demais, sem hein? palavras, mano. Porra. Bom, então é isso, galera. Ó, vou deixar na descrição aqui todos os links de tudo do Ninja, do poderosíssimo Ninja. Não deixa de acompanhar, nunca mexa em outubro. Tamo aí já. O cara volta a falar de tudo aí com essa empolgação, porque a gente ama o esporte da bola laranja. Ama. Certo? Ama Então, mesmo. não deixa de se inscrever, já comenta aí, comenta lá também. E é isso, galera. Abraço. E aí? Vamos tomar mais um brinde em homenagem ao basquete e ao área restritiva. A vocês. Do caralho, meu truta. Animal.